os dias mais importantes da tua vida. Inicialmente pensei fazer essa reflexão num cemitério, mas aí não encontrei condições de gravar lá e então vim para um bosque. Um amigo mandou-me um artigo de alguém que escreveu, que cita uma frase de Mark Twain, dizendo que os 2 dias mais importantes da tua vida é o dia em que você nasceu e o dia que você descobre por que nasceu. Será que esses são os 2 dias mais importantes da sua vida? Eu comecei a refletir, e aí era a razão pela qual eu queria gravar num cemitério, a partir de Salomão, um homem de tremenda sabedoria. Sabedoria proveniente do Deus infinito, eterno, pessoal, autoexistente, todo suficiente, Criador dos céus e da terra. Salomão, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, ele falou que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. E quando Salomão ele escreve isso, não que Salomão seja fã, ele seja adepto do luto, da morte, da tristeza. Não. É que Salomão, debaixo e sob a sabedoria divina, ele compreendeu que na casa onde há banquete, as pessoas não refletem a respeito da vida e da morte. Não refletem a respeito do fim delas. Mas na casa onde há luto, elas refletem. Por isso que ele fala, é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete, porque os vivos consideram a respeito do seu próprio fim. Eu mesmo, Salomão, que Eclesiastes capítulo 4, ele fala que os homens e os animais, eles são semelhantes, não no sentido de que eles sejam ambos criados à imagem e semelhança de Deus, porque somente os homens são criados, os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus, mas os homens e os animais, eles são semelhantes no sentido de que eles morrem. Eles têm um fim. E é sobre essa perspectiva de que há um fim, de que nós temos que pensar quais são os melhores dias da vida do ser humano. É sob a perspectiva da sabedoria divina que nós temos que pensar quais são os dias mais importantes da tua vida. E aí me vem à mente o apóstolo Paulo, em Filipenses 1:21, que fala que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós olhamos o contexto de Filipenses 1:21, olhamos os versículos anteriores e os versículos posteriores, vamos perceber que Paulo estava dizendo que a razão da vida dele, a satisfação da vida dele, o porquê da vida dele era glorificar o Senhor Jesus Cristo, quer pela vida, quer pela morte dele. E Paulo compreendeu isso porque ele que era perseguidor dos cristãos, perseguidor daqueles que tinham fé em Jesus Cristo, ele se torna perseguido por causa do mesmo Cristo. E é por causa de Cristo e do Evangelho que Paulo está preso quando ele escreve a carta de Filipenses. E é por causa de Cristo e do Evangelho que Paulo vai encontrar a morte como mártir. E a sua própria morte, ele entende que iria testemunhar da fé dele em Cristo Jesus. E seria um instrumento também para que Cristo fosse glorificado também na sua morte. Não só Paulo entendia que a morte não era o fim, não só Paulo entendia que ele tinha a certeza da vida eterna em Jesus Cristo, mas Paulo compreendia que fosse na vida, fosse na morte, Cristo seria glorificado na vida dele. Então quero pensar em 2 dias, não em termos de tempo cronológico, 2 dias de 24 horas, 2 dias 48 horas. Eu quero pensar em 2 dias em termos de evento, de vivência, de momentos da vida.
É o dia em que você nasce, sim, como nova criatura em Jesus Cristo, conhecendo pelo mover do Espírito Santo, debaixo da soberana vontade de Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas também é o dia que, quando na morte, Cristo também é glorificado pelo testemunho de vida que você teve durante o tempo vivendo comprometido com a fé em Jesus Cristo, em obediência à sua palavra. Mas também Cristo é glorificado na sua morte, pela certeza de que a morte foi vencida em Jesus Cristo, pela sua morte pelos pecados e a ressurreição dentre os mortos. E em Cristo Jesus você tem a esperança da glória eterna e usufruirá da eternidade gloriosa com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e todos os seus santos e os anjos celestiais no céu. Esses são os dias mais importantes da sua vida. Um forte abraço para você.